hoje estou aqui para vos fazer a terceira live da nutrição. Antes de começarmos e de entrarmos aqui com o tema de hoje, eu não gostava de deixar de dizer que de facto nós estamos a passar aqui uma fase que é emocionalmente um bocadinho desafiante e que muitas das vezes isso pode levar a que nós tenhamos alguma prática de hábitos alimentares que podem não ser tão boas, tão bons. Por outro lado, o facto de termos alimentos sempre disponíveis em casa, parece que podemos ir comer sempre. O facto de não termos tanta motivação para treinar, isso também pode levar a que tenhamos inevitavelmente um aumento de peso. Agora, nós, people, estamos aqui para vos ajudar a ultrapassar essa fase. Portanto, nós na parte da nutrição continuamos a ter as consultas disponíveis e temos também aqui as aulas disponíveis que vocês também podem escolher aquelas que gostam mais. O importante é manter o foco e seguir em frente, que é para depois, quando nós conseguirmos voltar, estar tudo tal e qual como estava antes. Para o tema de hoje, eu vou falar sobre a rotulagem alimentar. É um tema que eu tento sempre abordar em todas as consultas, porque eu acho que é muito importante nós sabermos realmente aquilo que estamos a comer. E como estamos em casa, se virem que não têm nada para fazer e que estão aborrecidos, olha, nada melhor do que pegar num alimento embalado e começar a ler tudo aquilo que está escrito, que produto é este, e assim vão ver que vão fazer uma alimentação muito mais consciente. Para hoje, aquilo que eu gostava de exercício que vocês fizessem é que, tal e qual como eu tenho aqui, que fossem buscar à cozinha um alimento embalado. Portanto, eu neste caso tenho aqui este sumo, mas pode ser, por exemplo, uma lata de atum, pode ser o que quiserem. Mas gostava muito que fosse uma experiência um bocadinho mais interativa e que pudéssemos ver ao mesmo tempo e ler o rótulo ao mesmo tempo. Vou dar aqui alguns segundinhos, que é para terem tempo para ir buscar. Ou então também podem pôr pausa se não estiverem a ver em live e depois vão buscar o vosso produto. Então, o que é isto da rotulagem alimentar? O rótulo é basicamente o bilhete de identidade do produto. Portanto, o rótulo vai nos dar todas as informações do produto, que é para o consumidor saber e conhecer o produto que está a consumir. O rótulo pode ser apresentado de várias formas. Portanto, nós podemos apresentar assim, sobre a forma, eu não sei se vocês conseguem ver, portanto assim, de forma completa, tá bem? Onde aqui depois temos todas as informações do produto. Pode estar também na forma de semáforo. Eu trouxe aqui imensos produtos, que é para tentar ter aqui tenho sementes de chia, tenho atum, eu quase consegui fazer aqui também uma receita, mas temos também aqui, neste caso nas sementes de chia, o semáforo nutricional, onde aqui vocês têm por cores, ou seja, o verde é porque é uma boa quantidade, o vermelho é que não é uma quantidade tão saudável e aqui o amarelo é tal e qual como um semáforo, o amarelo está no médio. Eu mais à frente porque para cada macronutriente eu vou-vos dizer de facto qual é que é o valor para ser considerado verde, qual é que é o valor para ser amarelo e vermelho. Se bem que nós não temos que saber isto de cor, aliás eu sei porque tenho que me repetir muitas vezes, mas já vos vou dar aqui uma dica para vocês terem sempre aí com vocês quando vão às compras, para saberem qual é que é o produto, olharem de repente e saberem qual é que é o produto que é bom para levar para casa ou não. Mas pronto, já sabem que em alguns produtos, este por acaso é do Continente, mas o Jumbo, por exemplo, também tem. Há alguns produtos que já têm mesmo aqui este semáforo e é muito mais fácil, está bem? Por outro lado, também se pode apresentar assim desta forma como tem aqui no atum, em que é basicamente a percentagem que este alimento vai utilizar na ingestão energética diária. Por exemplo, olhando para aqui, uma lata de atum com 120 gramas, diz-me aqui que tem 167 calorias. E aqui em baixo diz o número 8%. O que é que isto significa? Que em termos de calorias, esta lata de atum está a contribuir para 8%. Está bem? Pronto. Então, o que é o rótulo? É o bilhete de identidade, lá está, mas como é que ele é composto?
Ele tem informações que são de caráter obrigatório e tem informações que são de caráter opcional. Não é? Portanto, as empresas podem optar por colocar ou não, mas há uns que eles têm mesmo que colocar. Quais é que são esses? O primeiro logo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas se tiverem o produto com vocês, por cima dos ingredientes, da lista dos ingredientes, têm a denominação de venda. Por exemplo, neste sumo, a denominação de venda é néctar de goiaba, pitaia e limão. O que é isto? Isto é basicamente o que é o produto. Tá bem? Eles até podem utilizar, imaginem, um iogurte magro de morango. Pronto. E diz iogurte magro, mas na denominação de venda poderá estar escrito iogurte líquido magro aromatizado com morango. Ok? Portanto, é o que é o produto que nós vamos consumir. Depois, a seguir, nós vamos ter a lista dos ingredientes. A lista dos ingredientes está sempre por ordem numérica, ou por ordem decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente é sempre aquele que se encontra em maior quantidade no produto e assim sucessivamente. Por outro lado, eu não sei se vocês têm aí se o vosso alimento, se o vosso produto tem ou não, neste caso não tem, o meu não tem, mas há palavras, há ingredientes que estão sobressaídos, portanto, ou estão a negrito, ou estão sublinhados, estão evidenciados. O que é que são esses ingredientes? São ingredientes que são os alergénios, ou seja, são aqueles alimentos que podem provocar uma reação alérgica no nosso organismo. Neste caso o sumo não tem, não tem aqui nenhum que possa provocar ou que tenha algum tipo de alergénio, mas ainda utilizando o exemplo do iogurte de há bocado, por exemplo, a palavra leite estará, proteínas lácteas devido à lactose, portanto, em termos de bolachas, por exemplo, o trigo pode estar em sobressaído, portanto, porque isto depende, pode estar sublinhado ou pode estar em bold. E assim já sabem, portanto, vamos imaginar uma pessoa que tem a doença celíaca, ou seja, que não consegue tolerar a proteína do glúten. Então aí ele tem que estar evidenciado que este produto pode conter glúten. Lá está. Se nós tivermos, por exemplo, um produto que em vez de ter em negrito um ingrediente, mas diz pode conter vestígios de, significa que dentro daquele produto não é suposto ter esse alergénio, por exemplo, os frutos secos, às vezes nós vemos muito, pode não tem lá dentro, não faz parte da sua constituição, mas por contaminação pode ficar com esse alergénio e pode provocar uma reação. Tá bem? As pessoas que de facto que têm grandes reações alérgicas, é preciso ter mesmo cuidado e analisar muito bem os ingredientes. Depois, o que é que nós temos mais na lista dos ingredientes? Temos aquelas palavras que nós não fazemos ideia são estrangeiras para nós e que normalmente vêm sempre com um E e um número à frente. Por exemplo, E950, E400, pronto. Isto é o quê? Isto são os aditivos alimentares, tá bem? Podem ser corantes, podem ser conservantes, antioxidantes, cada um deles tem a sua função. Não é necessário sabermos de cor o que é que cada um significa. Aliás, se por acaso tivermos curiosidade, ou se tiverem curiosidade aí desse lado, no site da ASAI colocam lá aditivos alimentares, depois têm a lista completa e podem pesquisar para ver qual é que é o aditivo que está no vosso alimento, vão ao site e verificam qual é que é a função. Se é para conservar, se é para dar aroma, se é para dar cor, tá bem? Está lá tudo escrito. Aqui o truque para nós sabermos e fazermos uma boa escolha, principalmente na lista dos ingredientes, é quando tiver mais do que 3 ingredientes que nós não conhecemos, então não compramos, tá bem? É a regra, é muito fácil. Quanto mais natural, melhor. Depois, o que é que temos a seguir? Temos a declaração nutricional. E lá está, a declaração nutricional era aquilo que eu vos estava a mostrar, que existe apresentada de várias formas nos produtos. Temos, de facto, desta forma, temos o semáforo e temos em tabela, tá bem? Pronto. Para analisarmos aqui esta informação nutricional, eu vou ver cada macronutriente um bocadinho mais à frente, porque há ainda outras informações obrigatórias que têm que estar no rótulo. Isto é, o prazo de validade,
todos os produtos têm que ter o prazo de validade, tudo o que é produtos embalados. Agora, há dois tipos de prazos de validade. Temos o consumir de preferência antes de, e aqui, quando o prazo inclui o dia, então significa que, e quando tem um dia à frente e depois diz que consumir de preferência antes de, é de preferência, ou seja, isto significa que, mesmo que nós, se nós ingerirmos esse produto depois dessa data, ok, pode não haver riscos sanitários graves, tá bem? Mas é sempre importante nós vermos, cheirarmos, vermos a cor, percebermos se de facto tem bom aspecto ou não e se nós podemos consumir. Se no rótulo estiver consumir até e depois tem uma data, então aí a partir daquela data a empresa já não garante que aquele alimento está seguro para consumo. Isto é o caso daqueles alimentos que são mais perecíveis, por exemplo, as carnes embaladas, a fruta que está cortada, enfim, está bem? Portanto, atenção só a isso. Consumir de preferência antes de significa que depois dessa data ainda podemos consumir, temos é que ter a ver as características organoléticas, portanto o cheiro, o sabor não, mas o cheiro ou o aspecto, e o consumir até aquele dia, está bem? Depois temos o peso, portanto, qual é que é a quantidade de produto. Neste caso eu tenho aqui 1 litro, aqui. No caso do atum, eu tenho o peso líquido 120 e o peso líquido escorrido, que é 85. Portanto, estes valores têm que estar também aqui no rótulo. Depois temos também as condições de conservação. Por exemplo, aqui no sumo, diz para nós mantermos no frio, para conservar a frio. Pronto. Okay. Cada produto tem o seu bilhete de identidade e é muito giro a nós conseguirmos analisar isto. Voltando então aqui à parte da declaração nutricional, nesta informação. Primeiro ponto que nós temos são as calorias, a parte da energia, está bem? O que é que são as calorias? É a quantidade de energia que o alimento tem. Portanto, é o conjunto de energia dos macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas e gordura. Eu tenho muitas pessoas que às vezes dizem eu não consumi aquele produto ou consumi aquele produto porque vi que tinha muitas ou poucas calorias e se tem muitas calorias eu não vou comer, se tem poucas calorias eu vou comer, para não engordar. Não é bem assim, tá bem? Nós temos sempre que ver e perceber qual é que é a qualidade das calorias e não a quantidade. O que é que isto significa? Em consulta eu utilizo muito este exemplo. Se eu tiver deste lado uma barra de cereais, que é tipo fitness, e do outro lado uma barra daquelas agora que estão mais na moda, que são as barras cruas, que são à base de tâmara e de frutos secos, se nós formos avaliar apenas a quantidade de calorias, a barra crua vai ter muito mais calorias do que esta barra de cereais normal. Porquê? Vamos analisar os ingredientes. Se nós olharmos para os ingredientes de uma barra de cereais normal, a lista vai ser muito maior. Tem muito mais alimentos ali misturados e se calhar alguns que nós nem fazemos ideia, para não falar do açúcar que pode estar adicionado. A outra barra crua não. Só tem, basicamente, se for uma boa barra crua, só tem mais ou menos 2 a 3 ingredientes, portanto tâmaras e frutos secos e algumas sementes e mais nada. A lista de ingredientes é só 3 ingredientes. Então, porquê que esta, que é a barra crua, tem mais calorias? Porque são alimentos mais ricos em gordura. É uma gordura natural, é uma gordura saudável, só que por ser mais gorduroso tem mais calorias obrigatoriamente. Esta pode não ter tantas calorias, mas se calhar tem mais aditivos e coisas que não são tão interessantes para o nosso organismo. É menos natural. Então lá está. Qualidade acima de quantidade. Está bem? Atenção a esta situação das calorias. Não fiquem com grande ansiedade porque estou a comer algo que tem 200 calorias e aquilo só tem 50. Cuidado, está bem? Depois, o que é que nós temos a seguir? Temos os lípidos. Temos os lípidos totais e em baixo dos quais saturados. O que é que são os lípidos? Basicamente são as gorduras do produto. Ou seja, vão-nos dar energia, transportam algumas vitaminas, que é o caso da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K, e as gorduras entram também na constituição de diversas estruturas celulares do nosso corpo. Disse-vos há bocado que as calorias eram o conjunto
da energia dada pelos hidratos de carbono, gorduras e proteínas. Só para terem uma ideia, 1 grama de gordura, ou 1 grama de lípidos, contém 9 calorias. Só por aí vocês conseguem perceber aquilo que eu estava a dizer da barra crua e da barra de cereais. Portanto, se a barra crua é rica em lípidos, em gordura, então automaticamente as calorias são muito maiores. Está bem? O que é isto depois em que está em baixo? Dos quais saturados. Dos quais saturados é aquelas gorduras que normalmente estão associadas aos produtos de origem animal e em alguns óleos vegetais, como o óleo de coco ou o óleo de palma, está bem? Para além das gorduras saturadas, pode haver, e digo-vos que se no rótulo tiver esta informação das gorduras, dos quais gorduras trans, não comprem, está bem? Porque se te aparece no rótulo, aqui na declaração nutricional, é porque... Não, está bem? Porquê? As gorduras trans estão presentes naqueles produtos muito industrializados, tá bem? Como é o caso, por exemplo, daqueles snacks, fritos, bolachas, em algumas margarinas, tá bem? O que é que acontece? As gorduras saturadas e as gorduras trans, as trans são um bocadinho piores, mas o consumo excessivo ou muito regular de gorduras saturadas e de gorduras trans aumenta o risco do aparecimento de doenças cardiovasculares, está bem? Portanto, sempre que conseguirem é fugir desses alimentos que têm que têm grande quantidade desses produtos, não é produtos, dessa parte de alimentos, portanto, dos quais saturados e das gorduras trans. Qual é que é o valor, olhando aqui para o semáforo que eu vos tinha falado, qual é que é o valor para nós olharmos e pensarmos e conseguimos concluir que, ok, este produto em termos de gordura é um produto bom para eu levar para casa. Então, é considerado um produto verde se por cada 100 gramas de produto os lípidos totais for abaixo das 3 gramas, igual ou abaixo, e em termos de gorduras dos quais saturadas, por cada 100 gramas estar abaixo de 1,5 gramas, ok? Eu disse-vos que ninguém decora isto e, aliás, eu tenho aqui informação à frente. Truque. Basta irem ao Google normal, imagens, e põem lá Descodificador de Rótulos DGS, que é da Direção-Geral da Saúde. Imagens. Aparece-vos uma listinha, um quadrozinho de alimentos e de bebidas que vocês podem imprimir aquilo e levam com vocês para as compras e assim conseguem ver e perceber qual é a quantidade, qual é que é o produto que é melhor ou menor. Claro que se o produto tiver, este semáforo ajuda bastante, mas se não tiver, levam esta informação, está bem? Portanto, é Descodificador de Rótulos, DGS, imagens e está lá, está bem? É muito giro, eu tenho pacientes que dizem mesmo que compraram e que foram, que imprimiram e que dobram e põem na carteirazinha e vão às compras e levam aquilo e é muito mais divertido e é muito mais interessante fazer compras, está bem? Lá está, ninguém tem que decorar isto, está bem? Mas é sempre bom nós termos essa informação assim debaixo da manga. O que é que nós temos a seguir? Hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, lá está, é fonte de energia dos alimentos, está bem? Normalmente são sempre representados pelos cereais, pelos vegetais, pelas frutas e algumas leguminosas, está bem? Para terem uma ideia, 1 grama de hidratos de carbono dá-nos 4 calorias, está bem? As gorduras eram 9, os hidratos de carbono são 4. E temos aqui hidratos de carbono no total e em baixo dos quais açúcares. O dos quais açúcares basicamente são os açúcares simples que estão naturalmente presentes no produto ou que foram intencionalmente adicionados. Por exemplo, este não é o caso, mas se nós tivermos um produto em que o segundo ingrediente é açúcar, quer dizer, como a lista dos ingredientes está por ordem decrescente, então significa que o alimento que está em segunda maior quantidade no produto é açúcar. Por exemplo, iced teas, os normais. Normalmente aparece água, açúcar e uma série de coisas lá para a frente, está bem? Então significa que basicamente o que nós estamos a beber é água com açúcar, está bem? Pronto, tenham muita atenção a isso. Se estiver naturalmente presente, por exemplo, naquele caso do iogurte que eu falei há bocado, do iogurte de morango, dos quais açúcares vai aparecer lá um valor, independentemente de, na lista dos ingredientes, não estar lá escrito açúcar, está bem? Mas como tem lá morango ou aroma de morango, automaticamente vai ter o açúcar da fruta, está bem? Pronto.
Depois, proteínas, que é o que nós temos a seguir. Antes mesmo disso, os açúcares são um nutriente um bocadinho chato, porque tudo tem açúcar. Se nós formos a ver, tudo tem. E isto é dos quais os açúcares é um bocadinho complicado de explicar, porque sim, de facto são os açúcares simples e nós temos sempre que ver na lista dos ingredientes se está escrita a palavra açúcar. Só que muitas das vezes o açúcar está lá, mas está escrito de outra forma, não está escrito ali de caras a dizer açúcar. Não. O açúcar pode estar escrito sobre a forma de sacarose, sobre a forma de frutose, maltose, enfim. Portanto, tudo o que acaba em ose é açúcar, está bem? Pronto. Onde é que nós podemos encontrar isso? Podemos encontrar imensos produtos alimentares, por exemplo, no mel, a fruta tem frutose, portanto, é a forma mais simples da molécula de açúcar, ose, está bem? Pronto. Ou então, podem ser adicionados intencionalmente, está bem? Por exemplo, os produtos de pastelaria ou de confeitaria, por exemplo. Há outro tipo de açúcares também, que são chamados os açúcares polióis. E eu dou-vos aqui outro desafio. Não sei se têm pastilhas elásticas em casa, embalagens, ou então se não têm, da próxima vez que forem às compras e estiverem na caixa, à espera, na fila, peguem numa embalagem de pastilhas elásticas e leiam a lista dos ingredientes. Vão ver que aquilo só vai lá estar escrito xilitol, malitol, sorbitol, enfim, tudo o que acaba em ol. E isto são os polióis, está bem? Qual é que é a função deles? Eles são feitos industrialmente e o objetivo deles é produzir um produto que tenha um baixo valor energético, basicamente, está bem? E só para terem a noção como é que isso pode afetar o nosso organismo, há estudos que indicam que o consumo excessivo destes polióis podem provocar um efeito laxante no nosso corpo. Portanto, muita atenção a isso, está bem? Depois, para terem uma noção do semáforo, por cada 100 gramas de alimentos, dos quais açúcares, para ser um alimento verde, tem que estar abaixo das 5 gramas. Está bem? A seguir temos as proteínas. Aqui as proteínas vai depender mesmo de produto para produto. Claro que se nós estivermos a falar de um sumo, o máximo de proteínas é 0,5 gramas. Se estivermos a falar de um iogurte, podemos atingir as 4 gramas. Se estivermos a falar de um produto que é rico em proteína, pode atingir as 10, 12 gramas por cada 100 gramas de produto. Está bem? Portanto, varia bastante produto para produto. O que é que as proteínas servem no nosso organismo? Para o desenvolvimento, crescimento e manutenção de alguns órgãos. E onde é que nós encontramos mais proteínas? Carnes, peixes, ovos e leguminosas. Para terem uma ideia, 1 grama de proteínas fornece-nos 4 calorias. Tá bem? A gordura era 9, os hidratos eram 4 também. Outro produto que agora já é obrigatório, e já estamos aqui a chegar ao fim da nossa lista da declaração nutricional, é o sal ou o sódio. Tá bem? Pode estar escrito sal ou pode estar escrito sódio. Qual é que é a diferença? O sódio é um nutriente que é essencial no nosso organismo, tá bem? Só que o seu consumo tem que ser muito moderado, tá bem? O sal basicamente é o cloreto mais o sódio. Então, sal não é a mesma coisa, ou seja, não aparece na mesma quantidade que se tiver escrito sódio? Não, tá bem? Só para terem uma ideia, 1 grama de sal são 400 mg de sódio. E aquilo que nós devemos consumir diariamente são 2.300 mg de sódio ou 5 gramas de sal por dia. Está bem? É pouquinho, está bem? Não exagerem. E atenção, porque às vezes nós temos em consideração em não pôr muito sal na comida, mas depois, quando nós vamos a ver os produtos, já atingimos essa quantidade de sal diária. Está bem? Pronto. Semáforo. Por cada 100 gramas de alimentos, de alimento, para ser um alimento verde em termos de sal, tem que estar abaixo de 0,3 gramas. Lá está. Ninguém tem que saber isto de cor. Está disponível na internet. Está bem? Pronto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu queria primeiro falar de cada um dos macronutrientes e depois falar nisto, que é, se eu olhar aqui, eu não sei se o vosso produto tem ou não, mas se eu olhar aqui para a minha declaração nutricional, neste sumo eu tenho 2 colunas à frente. Uma diz por 100 ml e a outra diz por porção de 200 ml. Então o que é que isto significa? Estes valores
que eu estive a falar e que nós estivemos a avaliar, nós olhamos logo para o dos 100 ml. E os 100 ml ou 100 gramas é obrigatório, está bem? Portanto, a declaração nutricional tem que estar por 100 gramas sempre. É opcional ou não ter por porção de produto, por exemplo, vamos imaginar que é uma bolacha, pode ter por bolacha, depois à frente, ou então por copo, que é 200 ml, que é o que está aqui. Então o que é que isto significa? Significa que eu por acaso tenho aqui essa informação, mas vamos imaginar que aqui eu só tinha mesmo por 100 ml, mas o meu copo é de 200. Então, para eu fazer as contas de quanto é que eu consumi de açúcar, de hidratos, de lípidos nesse copo, então eu tenho que olhar para as 100 ml, para os 100 ml ou para as 100 gramas e multiplicar por 2, porque o copo foi 200 ml, foi 200 ml. Está bem? Pronto, atenção a isso também. Outro alimento que às vezes nós não pensamos muito nele, mas que também tem rótulo, data de validade e tudo, é o ovo, ok? Portanto, eu adorava que vocês conseguissem ver, mas basta irem buscar um ovo aí em casa e o ovo, todos os ovos têm que ter impresso na caixa, na casca, a vermelho normalmente, o rótulo, o seu próprio rótulo. E como é que é composto o seu próprio rótulo? Portanto, vai aparecer aqui a data de validade, claro, tem que aparecer, mesmo que não seja um produto embalado, tem que estar, porque é um produto individual e nós temos que saber, está bem? E aqui tem, no ovo, na casca, vocês não têm a alegação, portanto não tem aqui escrito a menção se é consumir até ou consumir de preferência antes de, mas atenção, porque na caixa dos ovos têm lá escrito isso, está bem? Pronto, atenção a isso. O que é que nós temos aqui no ovo? Temos um número, por exemplo, o primeiro número que aparece neste meu ovo é o número 1, e isto é o quê? Isto basicamente é o sistema de criação destes ovos, ou seja, está dividido em 0, 1, 2, 3, sendo que o 0 são ovos de criação biológica, o 1 são ovos de galinhas de criação ao ar livre, o 2 são de galinhas criadas no solo e o 3 são de galinhas criadas em gaiolas. Ou seja, quanto menos manipulação a galinha tiver, se é que me faço entender, melhor. Mais saboroso fica o ovo e em termos nutricionais é muito mais interessante. Tá bem? E vocês, se aí em casa não prestam atenção e que por acaso compram aquilo que normalmente é o mais barato e que é o número 3, portanto que é criadas em gaiolas, ou o número 2 até, que é criada no solo, se vocês passarem para um ovo biológico ou para um ovo de galinhas criadas ao ar livre, vocês vão sentir a diferença, tá bem? Experimentem, ok? Portanto, 1, 2, 3 ou 0, tá bem? É logo o primeiro número que aparece. Depois a seguir temos duas letras, neste caso, e normalmente em todo o lado é PT, que é o país de origem, neste caso Portugal. O número que vem a seguir é a região onde foi produzido, onde foi criado, e depois a seguir os 3 últimos números têm a ver com o produtor. Tá bem? Isto basicamente é como se fosse a parte a seguir às letras, é basicamente como se fosse o lote. Portanto, que é para nós tentarmos perceber de onde é que vem, quem é o criador, o produtor e tudo. Tá bem? Portanto, é importante nos ovos escolher um de 0 ou 1. Tá bem? Portanto, biológico ou de galinhas criadas ao ar livre. E terminei. Chegámos aqui ao fim da rotulagem alimentar. Portanto, só para dar aqui um resumo. Verifiquem sempre a lista dos ingredientes. Atenção que as calorias temos que dar mais importância à qualidade do que à quantidade. E aí os ingredientes têm que estar sempre ao lado. Tá bem? Temos sempre que ver primeiro os ingredientes. Está por ordem decrescente, portanto, maior quantidade primeiro e assim sucessivamente. Evitem comprar alimentos que vocês leem a lista e que não percebem ou que não fazem ideia o que é aquilo. Não comprem, está bem? Se tiver mais do que 3 ingredientes, isto é mais ou menos o truque, então não levem, porque não sabem o que é que está lá dentro, o que é que estão a comer, está bem? Verifiquem sempre a quantidade de açúcares, dos quais saturados, está bem? E o sal, está bem? E vejam aquela imagem da Direção-Geral de Saúde. Levem com vocês para as compras, porque vão ver que vai fazer toda a diferença. Está bem? Pronto. Da minha parte, eu regresso daqui a 2 semanas, na próxima
não na próxima, mas na outra a seguir, quarta-feira. E esta sexta-feira, não percam, às 4 da tarde, uma receita feita pela minha colega, está bem? Aproveitem, cuidem-se, protejam-se, tá? E já sabem, se quiserem ter um acompanhamento mais personalizado, entrem em contacto com as nossas redes sociais, está bem? E marquem uma consulta connosco, está bem? Obrigada!